Tem muita marca chinesa que pode ser aí uma oportunidade. Mas, gente, olha, tem muita marca chinesa que pode virar uma grande armadilha bonita, tecnológica e bem cara para o seu bolso. E pior, que tem muita gente que acha comprando que está fazendo um ótimo negócio e descobre só aí depois que comprou um problema com acabamento premium e um visual maravilhoso. Ó, então eu quero assim começar, sabe com o quê? Com a verdade, porque a verdade quase ninguém gosta de falar com firmeza, propriedade, com pesquisa. Gente, o problema não é o carro chinês. O problema é a marca errada, na hora errada, com a estrutura errada. Para você que ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa aquele like, compartilha com os amigos, porque hoje o assunto é sério e nós vamos colocar aqui, ó, nomes aos bois, o que deve e o que não deve tomar cuidado antes de comprar um carro chinês. Gente, ó, no Brasil hoje, a gente não tá só vendo carro chinês. Nós estamos vendo uma invasão organizada de marcas, submarcas, grupo de operações que estão disputando espaço como nunca antes. Estão disputando o teu crédito, o seu dinheiro, a sua alma na hora de assinar ali um contrato. E dependendo de como você conta, olha, gente, ó, vamos fazer uma conta rápida aqui. Hoje nós temos aí em torno de 14 e dizem que vão chegar aí mais 6 nomes relevantes nessa briga por mercado, tá? É um número que, ó, e ainda ele pode subir. Pode subir porque tem outras submarcas chegando. A gente vai falar isso durante aqui o vídeo. O número por si só, ele já engana aqui, ó. A pergunta, gente, mais importante não é quantas marcas já chegaram ou que ainda vão chegar. A pergunta importante é outra. Quem que veio de verdade para ficar? Quem que veio tentar? Quem é que está só arriscando para ver como é que o mercado se comporta? Vender carro não é difícil. Vender carro é fácil. O difícil é sustentar essa marca dentro do nosso país. O difícil é manter peças de reposição. O difícil é segurar o pós-venda. Difícil é continuar no país quando o entusiasmo ali, não é, daquele lançamento passar. É enfrentar todas as leis trabalhistas, impostos e dificuldades que o nosso país tem para manter essa empresa aberta. E é exatamente aí que o brasileiro, então, o consumidor se engana. Maioria das pessoas compram um carro olhando para a tela grande, design futurista, os faróis maravilhosos de LED, full LED, entendeu? Promessas de autonomia maravilhosas, comercial bonito, artista fazendo aquela baita propaganda, aquela sensação de que, putz, chegou a minha vez, vou comprar um carro e esse carro é a grande promessa do mercado. Só que o mercado não perdoa. Compra feita no deslumbramento. Deslumbrou, tá? Carro não é só consumo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não é devido à nossa escassez financeira, baixo poder aquisitivo, carro aqui passa a ser um patrimônio. E patrimônio precisa do quê? De previsibilidade. É fundamental isso. Se hoje, se eu fosse comprar um carro com meu dinheiro, eu começaria aí deixando de lado a propaganda. Eu começaria por perguntas que separam a marca séria de marca frágil. Essa marca, as perguntas são várias, e entre as perguntas, gente, olha, essa marca tem rede, ela tem peça, ela tem pós-venda, ela tem
fôlego, ela tem histórico, não aqui no Brasil só, mas mundial, tem permanência nos países, pesquisem. Hoje o Google está aí fácil para isso. Tem compromisso com o nosso país? Porque quando você compra um carro chinês, ou seja lá de onde ele for, e você não está comprando só um carro, você está comprando uma marca, você está comprando uma rede, você está comprando uma promessa de assistência, um risco de permanência no país, você está comprando tudo isso. E isso muda tudo, muda o jogo, muda completamente. Aqui essa parte é onde a gente prefere esquecer, ó. Às vezes é melhor esquecer. Brasileiro adora esquecer. Brasileiro tem memória curta. Eu sei que é duro isso de ouvir, mas a história comprova em todos os setores. Brasileiro tem memória curta. E parece que as mídias e tudo mais fazem questão de isso ficar sempre no anonimato. Para que relembrar algo que não é bom, não é? Mas o mercado, esse não tem memória curta. Tá? Já tivemos aqui, ó, diversas marcas chinesas que entraram fortes, vendendo bem, prometeram fábrica, criaram expectativa no consumidor e depois, com o passar do tempo, fizeram o quê? Perderam o fôlego. Reduziram aí sua operação, muitas simplesmente sumiram do radar do consumidor. O Brasil já viu esse roteiro se repetir mais do que uma vez, com nomes como, bora falar nome, a galera não gosta, EFA, Lifan, Shana. Tivemos marcas também com passagens anteriores aqui no Brasil, como por exemplo, da Geely, como muitos preferem falar, né, que é a pronúncia correta. Enfim, operações ainda que passaram por fases difíceis, como, Sherry. Nos primeiros anos, quem confiava na Sherry? A própria Jaque. Momentos terríveis de abandono, peça, o consumidor se vê na mão, pressão total, consumidor desesperado, carro parado em oficina mecânica. E quando uma marca enfraquece, desaparece, ela não leva embora só junto com ela o marketing e o lucro que ela vai deixar. Ela deixa para trás o problema para o dono do carro. Peça escassa, rede onde você não tem onde comprar peça, você não tem onde ser atendido, você não tem uma garantia, revenda travada, insegurança total no pós-venda, carro que desvaloriza aquele muito dinheiro em questão assim de pouco tempo. Esse histórico existe. E fingir que não existe é comprar com memória curta. É igual votar com memória curta. Não se faz mais isso. Hoje você quer saber do seu candidato, você não entra na internet e pesquisa o que ele fez de bom, o que ele de ruim? Ou você ainda continua votando pelo santinho? Ou você continua ainda comprando carro mediante a propaganda e o artista que apresentou aquele carro? A imprensa automotiva já registrou por diversas vezes em revistas especializadas, tá? Esse passado de marcas, não só chinesas, tivemos aí Lada, que desapareceu, enfim, que fracassaram, sumiram do mercado brasileiro. Isso em revistas como Autopapo, Jornal Web, quem mais? Eu fiz várias pesquisas. Vou aqui falar para vocês. Auto Esporte, Revista Quatro Rodas. Gente, é CNN, a própria Globo. Enfim, tem tantas histórias aí. Pesquise e entre na internet. Entendeu? Vocês vão ver as marcas. Mas vamos lá. Isso, assim, importa muito, gente. Porque o risco real não está no carro de hoje. Está no que acontece com essa marca daqui a 3, 5, 8 anos. O que vai ser? Se eu tivesse hoje, tá, dentro de uma especulação, enfim, de algumas pesquisas, que separar algumas marcas chinesas em camadas, eu começaria pelas hoje que inspiram mais confianças relativas. Veja, certeza absoluta de mercado ninguém tem, mas tudo indica que está indo no caminho correto. E a primeira, embora odiada por muitos, eu não sei, né, o porquê o brasileiro gosta de remar para trás, mas a primeira vem a BYD. A BYD deixou de ser promessa, passou a ser operação grande, investimento pesado,
presença visível no país. E não é uma matéria paga, não ganhou um centavo por isso. A própria empresa mostra uma expansão forte, e aqui fala em consolidação de operações no país. Isso importa muito, porque a BYD está mostrando que não está apenas vendendo no carro aqui no Brasil. Ela está tentando construir um ecossistema. E olha que legal essa história. Eu, em contato com uma empresa de suspensão, é a maior empresa de suspensão de fabricação nacional, 100% nacional do nosso país, fabrica peças hoje como bandejas, pivôs, terminais para os carros da BYD. Então, quer dizer, a empresa, a montadora, ela está construindo ali um ecossistema aonde ele vai ter peças nacionais. Quando uma marca, gente, constrói um ecossistema, a conversa muda de nível, porque você não vai correr risco de ficar sem peças, sem atendimento. Mas isso, gente, não significa blindagem absoluta. Marca grande também tem problema. Marca grande também erra. Marca conhecida dá grande gafe do mercado. Marca grande também sofre recalque. Lembra bem disso. GWM entra na mesma linha de raciocínio. Ela já passou da fase do vamos ver se pega. Hoje mostra compromisso, estratégia de operação, que começa a parecer mais madura no Brasil. Está prevendo investimento. Além disso, a percepção pública, ou seja, do consumidor, sobre a estrutura pós-venda, reforça que a marca não está aqui só de passagem. Você quer uma outra? Caoa Sherry. Também merece, né, palmas nesse quesito. Porque entra nesse grupo de, olha, são marcas que vieram para ficar. E aqui existe uma diferença, gente, muito decisiva. Tá? Sherry tem muito histórico local, conhece muito bem o mercado brasileiro. O grupo Caoa vem desde lá da Hyundai construindo uma base confiável para nós aqui. Passou já por várias fases diferentes. Já conviveu tempo suficiente com o consumidor brasileiro para não ser tratada como uma aposta no escuro. Isso pesa e pesa muito, porque no Brasil não basta vender, tem que aguentar o desgaste do tempo, o consumidor exigente. A existência de recalques, gente, formais, registros oficiais, mostra que a operação entra no radar regulatório brasileiro, como qualquer marca grande, séria, entra no Senacom Recall. Agora entra aí a zona cinzenta, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aqui entra, gente, uma verdade importante. Tem marca que funciona hoje, mas ainda não se provou ali que consegue se sustentar, criar confiança por muitos anos no nosso mercado. E nos carros isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Aqui vem uma parte, assim, muito interessante para quem compra pensando em patrimônio. Acho que muitos de nós, quando compra carro, pensa em patrimônio, não pensa em perder, pensa em perder pouco. Tem um bloco de marcas que chega com um nome muito forte, fora do Brasil, chega aqui com muita força, trazendo esta bagagem de fora. Promessa de tecnologia, visual premium, muito marketing, isso é impressionante, muito marketing. Mas a pergunta vale para todas. Todas acho que é a mesma pergunta. O que acontece quando passa esse encanto do lançamento? Porque o encantamento passa rápido. Aquele modelo lindo, maravilhoso, que todo mundo fala, igual o Modo, Clube Modo. Vai passar. E quando o brilho some, e eu sou dono de Omoda, eu comprei Omoda, tá? Em ressalva a muitas coisas que a gente vai falar já já. Quando esse brilho some, gente, sobra o que realmente importa. Se vai ter rede de atendimento, se vai ter peça, se vai ter pós-venda, se vai ter estabilidade de preço, confiança ali, não é, na hora da revenda para o segundo dono, permanência do marca do país, trazendo novos modelos, crescimento. É isso aqui realmente tem que ser a pergunta. É por isso que marcas como Omoda, Jayco, GAC, Geely, Lip Motors,
MG Motors, que é muito forte na Inglaterra, não é a MG inglesa, ela é uma marca chinesa que usa, não é, em comunhão ali, em parceria, o MG. Denza, a própria Changan, que está chegando forte aí, Jet Tour, Neta, enfim, precisam ser analisadas com mais cuidado. Não porque sejam carros ruins, por favor, entenda isso. Não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Bem ao contrário, tá? São carros com boas estruturas, boa construção, bons motores, muita tecnologia, preços competitivos, mas o detalhe é, porque eles ainda precisam, essas marcas ainda precisam provar algo muito simples que é para nós consumidores brasileiros. Se eles vão ficar, se vão atender bem, se vão segurar a operação aí depois que a novidade, né, passar. Muitas dessas marcas fazem parte, por isso que é legal o estudo. Muitas das marcas fazem parte, tá, de um guarda-chuva. A exemplo, grandes companhias, né, submarcas como Omoda e Jayco, elas estão embaixo de quem? Da Chery. Chery é o fabricante, Chery é a Omoda e Jayco, inclusive na Europa, você pega o Ocidente e Oriente ali europeu, não é? Lá é Chery Omoda. Omoda é o modelo. Aqui nós viemos então como uma nova marca, e isso os americanos fizeram durante muito tempo, com muitas marcas concorrendo ali entre a própria montadora, como trazer mais público para aquele guarda-chuva principal. E isso aí é uma coisa que pesquisado ajuda na escolha. Essa foi inclusive a minha escolha para o Omoda. Tá debaixo do guarda-chuva da Chery, compartilha muitas partes, entendeu? A imprensa mostrou muito bem isso em 2025. Foi um ano forte de entrada de marcas chinesas no Brasil, com novas operações, reestruturações, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Tiveram grandes matérias do Auto Esporte, Auto Papo, Carros na Web, enfim, tiveram matérias assim diversas sobre essa migração forte. E isso deixa uma lição clara, que nem toda marca que chega forte, entra forte de verdade. São coisas diferentes. Às vezes ela chega forte com uma publicidade forte, mas não chega forte com um plano de permanência, plano de investimentos. Ela vem experimentar para ver o que vai acontecer. Marca forte no mundo não significa tranquilidade automática no Brasil. BYD, por exemplo, tá? Tem produto reconhecido em segurança internacional, como o BYD CLU, vou falar em português aqui, recebeu 5 estrelas lá no Euro NCAP. Mostra a capacidade realmente de entregar um produto forte em proteção. Mesma lógica também mostra que, no outro lado, a marca teve grandes problemas. A empresa internacional notificou recall de mais 100 mil carros elétricos da BYD na China Electric. Então, é aqui que aparece a grande linha que separa a marca forte de marca frágil. Marca grande, ela aguenta o problema. Marca frágil sofre com aquele problema. Marca grande responde. Marca frágil trava. Marca grande, sabe o que ela faz? Ela corrige e assume. Marca frágil não assume e muitas vezes some. Esse é o ponto que o consumidor precisa entender. Se eu tivesse que organizar, gente, tudo de uma forma bem prática, eu faria assim, ó, para ficar mais fácil para você. Num grupo, tá, de maior confiança relativa, veja, BYD, GWM, Caoa, Chery, tá? Essas assim mostram estrutura forte, presença e alguma previsibilidade, tá? Grupo de atenção intermediária, eu colocaria, apesar de muito grande, a Geely, né, que é a Geely, que muitos vão chamar, se mostra aí com uma parceria muito promissora com a Renault, formando o Renault Geely do Brasil, tá, que foi anunciado um investimento de 3,8 bilhões lá para o Paraná, usando estrutura industrial de São José dos Pinhais, lá no Paraná. A produção local está prevista para começar em segundo semestre de 2026. Isso é um ponto muito positivo, tá? Vão ter 2 modelos eletrificados. Outro que também assim merece meu respeito e atenção é a Jayco Omoda,
Tá? Matérias mais recentes estão dizendo que tudo está mostrando é que eles vão assumir realmente a fábrica da Land Rover, que está vazando do país, lá em Itatiaia. O Modiglico, faz parte do grupo Chery, e eles vão passar a produzir carros lá. Isso também, ó, outro ponto muito positivo. Vai trazer produtores nacionais de peças. As fontes que foram repercutir essas matérias, elas bombaram mais aí, foi a Globo falou disso, CNN, Quatro Rodas, Auto Esporte, tá? Merecem meu respeito, mas precisa de uma análise um pouquinho mais fria. JAC, GAC, Lip Motors, MG Motors, Denza, Changan, Jet Tour, Neta. A JAC nunca foi aquela marca que brilhou, sempre foi ali, poucas vendas, mas se manteve. Hoje está entrando aí com uma parte de caminhões bem forte, merece a atenção na hora da compra, põe bem na ponta do lápis entre essas marcas, o que realmente vale a pena ou não. Não porque sejam marcas ruins, vou falar de novo, mas porque ainda precisa mostrar que vai ter permanência de rede, pós-venda, sabe, tempo real no nosso país, no Brasil. No fim das contas, gente, acho que a pergunta certa não é carro chinês presta ou não presta, essa é a questão, ser ou não ser, né? Dos carros é essa, carro chinês presta ou não presta? Essa pergunta é simplista demais. A pergunta, acho que certa, é qual marca tem estrutura? Qual marca tem histórico? Qual marca vai ter peças de reposição? Qual marca tem pós-venda? Qual marca tem vontade e tem condições de realmente permanecer aqui? Qual marca vale o risco? Porque comprar carro hoje exige mais análise do que entusiasmo, mais análise. Quem entende disso mais cedo faz o melhor negócio. Quem não entende pode descobrir mais tarde que entrou num carro lindo, moderno, tecnológico e péssimo como patrimônio, desvalorização muito grande, entendeu? Trava na revenda, não tem peça. Limitação de compra se estende para qualquer montadora hoje, seja de carros produzidos e mais, né, conhecidos aqui por nós, ou mesmo os novos que estão entrando. Você quer um exemplo disso? Como tá muito louco essa nossa nova fase dos veículos? Quem imaginava, ninguém se safa dessa história, que a Ford ia deixar de fabricar carro no Brasil. Quem é que esperava por uma notícia dessa? Uma montadora tão tradicional que fez parte da infância de todos nós. Esse foi? Risco existe para a GM, risco existe para a Fiat, risco existe para Volkswagen, porque Ford, cara, era uma empresa muito forte mundialmente. E se foi. Então, ó, pensa, pesquisa, entenda que o que você conhecia como seguro já não tem mais. Que a velocidade de crescimento ela é proporcional aí, não sei se fisicamente a gente podia dizer isso, mas no mercado não é automotivo, a velocidade de crescimento muitas vezes ela é proporcional à velocidade da queda para quem não se adapta ao mercado. Quando alguém cai, e isso é o pior, acaba levando muitos consumidores juntos para a lama. Na hora de comprar um carro, gente, faz isso, sabe como? Faz isso com razão. Porque a emoção, você sabe, né? Ela te leva para aquele baita buraco. E para quem não olha para o passado, não vê a nossa história, não pesquisa dos carros hoje em dia, das marcas, da onde vêm, se são confiáveis ou não, ó, vão passar a ser mais uma vítima da história a ser contada lá no futuro. Então, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a abrir a sua mente de que carro vai ser meu próximo carro.